Bom, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, professor de filosofia. Estamos em mais uma videoaula sobre a patrística e Santo Agostinho. Pessoal, para a gente terminar essa parte da patrística, importante a gente entender duas coisas aqui, né? Primeiro, que para os patrísticos, né, Deus está tentando conversar com a humanidade aí de certa forma, ok? E para que essa verdade, né, divina chegue até nós, né, foi necessário então a vinda de Jesus, ok? Então eles acreditam, por exemplo, que Deus está tentando se comunicar com a humanidade. Essa é a visão linear que os patrísticos têm, ok? Não é aquela visão histórica cíclica que os gregos tinham, que você começa de um ponto e vai até outro e volta naquele ponto. Não, a ideia deles é uma história linear, né? Tem início, vamos lá, início, tem o meio e tem o fim, ok? Não uma história cíclica. Então, os patrísticos, eles acreditam nessa história linear. Tem o início, que foi a criação do universo. Tem o meio, né? Jesus veio aqui no planeta Terra e se comunicou com a humanidade, ele se transformou em ser humano. Essa é a ideia dos patrísticos, né? E agora eles estão buscando as justificativas racionais para essa crença, essa doutrina, né, que vai se transformar, vai sair do âmbito da religião e vai se transformar numa filosofia cristã. Então eu trouxe aqui no nosso lado, né, de cá, a gente está vendo aqui ó, o Antigo Testamento, né, é o livro do Gênesis, Gênesis 1, versículos de 1 a 8, onde narra-se, né, o início da vida, do mundo, né, faça uma espécie de cosmologia, né, no caso aí, a gente pode falar sem medo, que é uma cosmogonia, ok? Olha só que interessante, então fala assim, olha, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma, vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz. Então a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite, né? Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o primeiro dia. Bom, gente, o que esse texto traz pra gente, né? A ideia da criação do universo. A gente está vendo aí, né, Deus falando, né, Deus usando uma palavra, né, faça-se a luz, né, ele criando o universo. Primeira coisa que ele faz, então, nesse universo, nessa forma vazia, é criar a luz. Já os cristãos, né, dentro da patrística, eles vão falar uma coisa muito interessante, que Jesus é o verbo, né? Se a gente pegar aqui no Novo Testamento, olha só que interessante essa ideia de verbo, de logos, né? Aquele logos grego, vocês lembram disso? Logos grego? Agora é trazido aqui no texto, vamos dizer assim, como sendo a palavra de Deus, né? Jesus é o logos, Jesus é o verbo divino, a palavra de Deus, agora no caso, encarnada, realizada, não é verdade? E se a gente olhar bem, olha que interessante, né? Nós estamos aqui vendo aqui, olha, no princípio, né, era o verbo, o logos, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Gente, o Evangelho segundo São João, né, no seu capítulo 1, versículos de 1 a 9, deixa claro a posição do encontro da filosofia grega com o cristianismo. Isso é muito interessante. Então a gente tem um relato bíblico, histórico, né? A Bíblia que eu estou usando aqui para trazer esse texto, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Teb, né, a tradução ecumênica da Bíblia, super interessante, né? Essa ideia aí, porque a gente está vendo então que é um relato histórico, né, na Bíblia, onde o Evangelho de São João já traz aí para nós o encontro, né, dessa ideia grega de logos, de palavra, de verbo, de razão, de lógica, né, dentro do texto do Novo Testamento. Olha só, como uma espécie de Gênesis,
São João vai trazendo para a gente o nascimento de Jesus, né? No princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. É o versículo 4. Ó, nele havia a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. E o fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Pessoal, então a partir desse momento, a gente começa, né, a finalizar a patrística aí. Não o período, porque nós vamos ver Santo Agostinho agora, né, mas a gente finaliza aí as ideias da patrística, uma vez que a patrística traz aí pra gente essa ideia, né? A fé e a razão, elas têm uma relação, né? Para os patrísticos isso não tem dúvida nenhuma, não é verdade? A fé e a razão têm sim relações, né? Alguns patrísticos vão discordar, vão falar que a fé e a razão não andam juntas, nós vamos ver, né, vou mencionar alguns aqui para vocês. Né? Outros, como Santo Ambrósio, vai falar, não, olha, toda verdade dita por quem quer que seja é uma verdade dita do Espírito Santo. Nós vemos lá embaixo no texto, tá vendo? Então, para muitos pensadores, nós vamos ver, toda verdade é uma revelação divina, seja ela direta ou indiretamente. Né? Nós vamos ver Agostinho falando, por exemplo, que Platão ele foi inspirado por Deus para chegar àquela concepção do mundo das ideias. Pessoal, é super importante a partir de agora você retomar as leituras do capítulo 3, né, do nosso livro, que fala sobre Platão, né? Você pode ir lá no capítulo 2 também, 2 e 3, fala sobre Platão, fala sobre Sócrates, Platão, né? Por quê? Porque Platão vai ser um grande influenciador de Santo Agostinho. Agostinho vai ser um neoplatônico, vamos dizer assim. Ele vai ler Platão e vai modificar algumas ideias de Platão, ok? Vai fazer uma releitura das ideias de Platão. Super importante a gente adentrar nesse tema, tá? Se preparem para a próxima aula que tem a ver com essa ideia aí. Pessoal, para a gente terminar aqui a patrística, né, essa aula, a gente tem que falar então, de certa maneira, que a patrística, ela é, sim, o período que traz aí, né, a simpatia entre razão e fé. A razão grega, o logos, né, se encontra com a fé, a fides, e se juntando as duas vão formar aí uma filosofia, que é a filosofia cristã, ok? Então, eu paro por aqui. Espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, né, pode mandar, gente, pelo fórum que a gente vai fazer, claro. Mas eu quero que vocês mandem também aqui, ó, curta o vídeo, né, os vídeos, tá? Todo vídeo que você viu aí, se puder curtir, se inscrever aí no YouTube e mandar os comentários aí embaixo, ok? Que eu respondo para você. Essas videoaulas, elas estão sendo feitas em cima de dúvidas de alunos do passado, ok? Super importante, por mais boba que seja a sua dúvida, mande-a, que ela é super importante, não só para você, mas para todos os alunos, ok? Então, encerro por aqui o tema patrística, né? Nós vamos ver então Santo Agostinho na nossa próxima aula. Só para a gente finalizar com chave de ouro, né? A gente então começa aí, a partir do momento que vocês derem uma estudada aí já antes em Platão, para a gente relembrar os temas de Platão, a gente então começa a videoaula, ok? Sobre Santo Agostinho. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.